Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas, sou o professor Denilson Moreira. Estamos aqui para trabalhar com vocês a disciplina de Gestão da Inovação e Sustentabilidade Empresarial. Estaremos fazendo a audiodescrição. Sou moreno, tenho aproximadamente 1,74 m, estou trajando calça azul, camisa azul e sapato marrom. Estou hoje nas dependências do estúdio, no IFRO, Zona Norte de Porto Velho. Ao fundo, um mapa com alguns traços e alguns pontos interligando, e à esquerda um quadro descrito EAD Mudando Realidades. Muito obrigado pela participação, mais uma vez a nossa aula estará iniciando. Nesse momento, estaremos dando início à nossa aula de número 3, tratando do nosso tema Gestão da Inovação e Sustentabilidade Empresarial. Na primeira aula, nós tratamos dos conceitos de inovação, as particularidades, o aspecto teórico, a aplicabilidade do conceito de inovação. Trabalhamos a segunda aula sobre sustentabilidade, a sua aplicação nas organizações privadas, organizações públicas, e hoje nós estaremos trabalhando a nossa aula que vai estar focada no conceito de eco-inovação. Então nós continuamos com o nosso tema, tratando de outro aspecto relacionado ao processo da inovação. Aqui vai ter um diferencial. Nós temos aqui a eco-inovação de meio ambiente, do ecológico. Então, esta palavra eco-inovação, ela pode ser conceituada como o desenvolvimento ou melhoramento, de produtos ou de processos novos, métodos também novos, em que as organizações podem estar transformando. Então, o debate em torno desta palavra ecologia ou ecológico, meio ambiente, ele também faz parte dessa discussão quando nós tratamos de inovação e sustentabilidade. Então, nós vimos aqui no quadro o processo da eco-inovação, ele está associado a esse novo modo em que eu produzo, eu tenho os insumos, eu vou produzir um produto, esse produto ele vai ao mercado, vai ser consumido e ele pode retornar novamente ao mercado num formato reciclado, readaptado. Então, o que se busca com esse processo da eco-inovação é esse controle ou esse uso eficiente dos recursos naturais. Então, a eco-inovação ela está associada ao processo de eu inovar, adaptando junto a esse contexto o processo da sustentabilidade. Então, quando nós falamos de eco-inovação, nós vamos estar tratando de um processo que vai estar sendo transformando algo e trazendo esse processo ou mudando uma prática ou um serviço para um contexto ambiental, para um contexto da sustentabilidade, onde nós vamos ter a eficiência e o uso eficiente dos recursos naturais. No outro quadro, nós temos, dentro desta temática da eco-inovação, nós vamos trabalhar aqui a questão do empreendedorismo. Então, nós vamos associar o empreendedorismo, ou empreender, sobretudo em novos negócios. Por que isso importa, essa discussão? Porque o empreender, ele passa também por esse processo de eu conseguir encaixar tanto o processo da sustentabilidade como da inovação associado a essa ideia de novos negócios, novas oportunidades. Então, o empreendedor, na atualidade, ele tem que entender que, além dele estar se lançando ao mercado, ele vai ter que estar pronto também para essas novas práticas. Então, observa no quadro que os novos negócios, eles vão estar aí, se referindo ao quê? A iniciativas organizacionais ou de pessoas ou de grupos
que buscam explorar oportunidades de mercado. Então essas oportunidades elas vão estar envolvendo os mais variados processos ligado, né, à inovação, à própria sustentabilidade. Então hoje nós temos aí, a tecnologia tem proporcionado a todos a oportunidade, né, de criar processos, de criar novas tratativas e quando eu empreendo em novos negócios, eu tenho que estar olhando para essas transformações que estão postas diante de todos nós. Então o texto ele vai trabalhar aqui nesse quadro que a criação de novos modelos aí baseados em produtos e soluções, eles vão ter que estar associados a ideias inovadoras e sustentáveis. Então quando eu junto a questão da inovação, da sustentabilidade, eu vou ter um conjunto de ideias que poderão ser práticas muito interessantes para aquele ou para aquela, ou para um grupo, uma organização que estará empreendendo no mercado. Então percebam que eu não vou empreender apenas da mesma maneira que eu sempre conheci. Eu tenho um recurso, ou eu vou dispor de uma certa quantidade desse recurso, ou vou ter uma ideia, vou estar já trabalhando num contexto, mas somado a isso, eu vou ter o processo de estar empreendendo e trazendo o contexto da inovação. E com ele, a sustentabilidade. Então, os modelos de negócios que estão estabelecidos dentro desse ambiente, né, da sociedade do conhecimento, eles passam muito por essas ideias. Ou seja, eu tenho que conciliar inovação, sustentabilidade, tecnologia e, sobretudo, práticas sustentáveis. Então aqui nós temos nesse quadro, Empreendendo em Novos Negócios, um modelo de negócio. Dentro desse modelo de negócio, eu vou ter algumas tratativas ou algumas perguntas que o empreendedor ou o agente que vai estar envolvido vai ter que saber conciliar. Quem é o cliente? Então, dentro de um modelo de negócio, eu preciso entender quem que é que vai estar comprando o meu produto, quem que é que vai, qual é o mercado que eu vou estar explorando. E aí nós temos logo, em seguida na mesma seta, mercados, segmento de clientes, problemas, necessidades e desejo. Então eu preciso entender dentro de um modelo de negócio se eu consigo atender essas demandas. Porque senão eu posso estar tendo uma boa ideia, tendo um bom produto, só que eu não vou ter um mercado para me divulgar o meu produto, ou vender o meu produto, ou ofertar aquela ideia nova. Eu vou precisar também segmentar os clientes. O que é segmento? É eu olhar para os clientes. O meu cliente ele vai ter um perfil de alguém que tem a capacidade para adquirir o meu produto, ou o meu produto vai ser para uma classe ou para um perfil de cliente que vai demandar mais recurso ou menos recurso. Então eu preciso entender essas temáticas todas. Mais à frente, eu tenho aqui o quê? Então quando eu tenho um modelo de negócio, eu tenho que responder também essa pergunta. O quê? Qual é a sua proposição de valor? Ou seja, o que você está oferecendo. Então o que eu estou oferecendo? Esse produto ou essa ideia, né, ela vai estar atendendo a determinada demanda? É algo que eu pesquisei? É algo que efetivamente eu conheço? Então eu vou ter que estar analisando. Observa à frente, né, do quadro o quê? Eu vou ter setas, ó, produtos, serviços, soluções e, sobretudo, experiências ao meu cliente. Então, o meu modelo de negócio ele vai ter que contemplar todo esse contexto. Eu vou ter que conhecer, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que ter uma análise prévia antes de eu estabelecer qualquer ideia para que isso efetivamente possa dar certo. Mais abaixo eu tenho uma outra conexão, que é como você está fazendo isso. Como? Como que eu estou fazendo esse trabalho? Como que eu estou produzindo? O que eu espero? E aí, logo à frente, nós temos algumas setas que vão nos conduzir para esse cenário. Criar valor, entregar valor, capturar valor. Então perceba que eu vou tendo algumas circunstâncias à frente que eu preciso ir respondendo. Então não é só eu
Como que eu vou estar fazendo isso? Eu tenho que saber, eu vou criar um valor, isso vai ser algo que vai ser importante para alguém, para uma empresa, para uma pessoa, para um grupo. Então, perceba que sempre eu vou ter essa indagação ao final em que eu preciso responder. O último tópico, dentro desse quadro do empreender em novos negócios, é quanto, né? Quanto eu tenho em valor? Qual é o capital que vai estar sendo investido? Da onde? Como que eu vou fazer para amealhar esse capital? Onde que eu vou pegar esse recurso? Né? Então, as finanças, quais os custos e quais as receitas? Ou seja, eu vou precisar saber também quanto isso vai custar, porque o custo ele faz parte dessa estrutura. Então, eu tenho um produto ou um serviço e eu preciso precificar esse produto para entregar ele ao mercado. Mas antes disso, eu tenho que ter uma estrutura construída. Essa estrutura é a estrutura de custo. Eu vou ter que ter o meu custo fixo, custo variável, eu vou ter que ter os encargos, né? Eu vou ter que ter uma série de análises para que esse produto, esse serviço, ele seja viável. Porque não é só ter uma ideia. A ideia ela pode ser brilhante. Só que a viabilidade, ou seja, esse produto, esse serviço ser disponível e ele atender eu, investidor ou empresário ou produtor, e também atender lá na ponta o consumidor. Então, percebam que é uma mão dupla. Então, eu preciso dessas análises para mim avançar e conseguir obter os resultados esperados. Vamos à frente. Aqui, nesse quadro, eu fiz um destaque, né, para a gente estar pensando aqui, sobretudo, porque hoje, na maior parte do Brasil, vamos falar do Brasil, que é o nosso país, e aqui em Rondônia, nós temos muito exemplo de pequenos negócios. Então, nós somos uma região que está muito distante de grandes centros e nós temos organizações de porte grande, elevado, mas o grande número de empresas e negócios estabelecidos aqui são pequenos, médios, micros empreendimentos. Então, eu procurei trazer aqui um quadro para nós discutirmos um pouco, estabelecendo pequenos negócios. Porque grande parte de vocês que vão estar saindo ao mercado após a conclusão desse curso vai estar empreendendo, né? Ou quem sabe alguém já está na área, já está atuando em alguma empresa, vai ser um gestor, vai ser um gerente, né? Então, quando a gente pensa no empreender, então eu fiz um destaque para os pequenos negócios, que está muito a nossa realidade regional. Então nós temos aqui, ó, o primeiro quadro, ele vai abordar sobre o comércio, né? Então o comércio é uma grande atividade em que muita gente se espelha para ir abrir o seu primeiro negócio, né? Ou partir para ir atuar numa atividade produtiva ou uma atividade empreendedora. Então, o comércio, eu vou ter aí muitas opções. A exemplo, lojas de roupa, mercadinho de bairro, papelaria, loja de cosmético. Então, são cenários em que eu posso efetivamente estar atuando. E esses pequenos negócios, assim como negócios maiores, ele demanda também um cuidado. Ele demanda também que eu possa entender a dinâmica, que eu possa entender o que eu estou fazendo, qual é o meu mercado, qual é o meu cliente, né? Eu vou trazer até alguns destaques, né, que no ambiente econômico costuma se trabalhar. O que produzir, como produzir, para quem produzir. Então eu preciso entender a temática, por exemplo, de um comércio, o que eu vou vender, para quem eu vou atuar. Será que na minha cidade ou no meu bairro eu tenho atividades comerciais variadas? Então eu tenho que pensar, eu tenho que fazer uma análise. E, sobretudo, verificar com antecedência, fazer uma espécie de um projeto antes de eu me lançar numa atividade específica como essa. Há outros ramos de negócio também que são muito explorados, né, em pequenos negócios, como, por exemplo, a alimentação, lanchonete, confeitaria, comida rápido, né, marmitex, food truck, que é aquele veículo, né, que você pode estabelecer para você trabalhando, vendendo alimento, vendendo lanche, vendendo qualquer outro alimento.
Então perceba que nós temos uma gama de oportunidades de pequenos negócios. E esses pequenos negócios eles estão por aí. E cada dia com eh, as cidades ampliando, né, o número de pessoas, a atividade econômica melhorando, então a renda melhorando também de pessoas que vão estudando, vão consumindo, a oportunidade para pequenos negócios, ela nunca teve tão evidência como está agora. Então sempre há uma oportunidade de se conseguir uma atividade e atuar, né, ou empreender numa atividade como essa. Eu tenho outro quadro de serviço. O serviço também é alguma coisa muito inovadora. Então hoje, trabalhar com serviço é explorar uma área que as pessoas buscam muito, né? Quando nós falamos de serviço, nós vamos falar aí, ó, salão de beleza, oficina mecânica, limpeza residencial, assistência técnica aqui em ar-condicionado, em produtos de casa, de uso pessoal, né? Enfim, os serviços, eles são imensos. Então, nos pequenos negócios eu posso começar, por exemplo, na atividade de serviço. Outros que não estão mencionados aqui, que também podem ser explorados, né? A prestação de serviço é alguma coisa crescente. Então, cada dia mais a gente vai estar as pessoas mais ocupadas, as pessoas buscando, né, uma alternativa de facilitar a sua vida e o seu dia a dia. E o último quadro aqui, dentro desse contexto, são os negócios digitais. Então, os negócios digitais, nós temos aí uma gama de oportunidades que podem ser exploradas. Então, os negócios digitais, você vai poder trabalhar como uma loja online, você vai poder trabalhar no marketing digital, cursos online, né? Vai poder trabalhar no desenvolvimento de sites. Então, aqui há uma oportunidade muito grande, né? Então, hoje tem muita gente montando, por exemplo, uma loja no YouTube, né, montando uma outra loja online lá na Shopee, atuando no Mercado Livre, que são grandes sites aí do e-commerce que nós temos pelo país e de nível global. Então, os negócios digitais prometem muito. Então, da agora em diante, para a próxima década, para o futuro, eu vejo que aqui tem um grande cenário de oportunidades para quem quer empreender. Então, quando eu penso todo esse contexto, né, dessas oportunidades, isso são opções, né, para mim poder empreender e crescer. Então eu posso, de repente, até estar atuando como funcionário de uma empresa, posso estar trabalhando em uma outra atividade e eu posso estar empreendendo, por exemplo, em negócios digitais. Eu posso ter uma loja, essa loja digital eu não preciso ter produtos, eu posso fazer toda uma transação online, comprar, né, acompanhar a logística, receber. Então nós temos um universo de oportunidades que podem ser trabalhadas nos pequenos negócios, né? Então fica aí a dica para aquele ou para aquela que pensa, né, em continuar avançando e trabalhando nesse sentido, no empreender, que é algo que a gente vê, né, muito hoje ser discutido, tanto nas faculdades, no mercado, né, nas organizações públicas, tem se falado muito, tem se discutido, palestras. Então, aqui ficou um recorte, né, do que você pensar, ou de repente ter uma ideia para um pequeno negócio que pode levar você a um outro patamar. Aqui nós temos, né, algumas características dos pequenos negócios. Então, os pequenos negócios, eles começam de uma maneira muito simples. Muitas das vezes, né, no próprio espaço residencial, em uma sala, né, com um computador, com uma mesa, né, não é algo que vai começar com uma estrutura. Então, a estrutura, e aí é algo que está na literatura, né, sobretudo do empreendedorismo, você tem que trabalhar pensando num momento posterior de estar ampliando, mas num primeiro momento tem que essa estrutura ser uma estrutura enxuta, né? Então, uma estrutura enxuta de gestão. Vamos para o quadro. Aqui no quadro, nós temos o quê? Essas características. Então, o que você tem aqui, ó? Estrutura enxuta de gestão. Então, muitas das vezes, com o próprio empreendedor, acumulando funções administrativas, comerciais e
operacionais, ou seja, num pequeno negócio, numa ideia que está se iniciando, você vai ter que ser o dono, vai ter que ser o auxiliar administrativo, o caixa, o vendedor. Por quê? Porque a unidade é muito pequena. Ela não tem uma estrutura ainda para você contratar alguém, salvo alguns casos onde você tem uma estrutura maior se iniciando, numa sociedade. Aí você poderia começar com uma estrutura maior. Mas fora disso, a estrutura para os pequenos negócios ela é muito enxuta. Então você tem esse elemento, o empreendedor, atuando em todas as frentes. Vamos à frente aqui. Outro tópico importante que nós temos aqui, ó, tomada de decisão ágil. Ou seja, eu tenho que ser ágil. Então, devido ao menor número de estrutura hierárquica, ou seja, eu não vou ter um gerente, um auxiliar, eu vou ser o empreendedor ou essa pessoa que vai estar à frente de todo o negócio. Então, eu tenho que ser ágil, eu tenho que ser alguém antenado, ligado no mercado, eu tenho que acompanhar as transformações para que, evidentemente, eu consiga ter sucesso no meu pequeno negócio. E um outro tópico, proximidade com o cliente. Então, nessa primeira fase, o que muda? Eu vou ter que ter uma proximidade, eu vou ter que conversar com esse cliente, prospectar novos clientes, fazer um encontro, né, fazer uma visita, divulgar meu produto, né, usar, por exemplo, a questão do próprio marketing, as redes sociais, para divulgar minha marca, né? Por quê? Permitindo que a personalização e adaptação rápida ao mercado. Então, quando eu estou próximo, eu tenho que personalizar, eu tenho que adaptar essa ideia, né? E tem que ser rápido. Hoje não tem como eu esperar. Ah, não, eu vou fazer uma visita para um cliente e vou aguardar que ele vai voltar para comprar novamente. Não funciona assim. Na maioria dos casos, você tem que visitar o cliente, voltar efetivamente ao cliente, fazer contato, né? Fazer lembretes no aniversário desse cliente, né? Visitar lá a empresa dele, demonstrar que você tem um produto que pode atender a demanda dele, porque você vai ser o principal interessado dentro desse processo. Então, a proximidade do cliente, somados os outros tópicos, né, estrutura de gestão enxuta e a tomada de decisão ágil, vai propiciar que esse pequeno empreendimento, que essa sua ideia, ela possa ser brilhante, ela pode, de repente, alcançar um resultado favorável e se tornar uma empresa de porte médio e até uma empresa de porte grande, elevado. Grandes corporações nasceram de pequenos negócios, pequenas ideias, que mudaram completamente, né, e vem mudando o mundo dos negócios. Aqui já para nós, dentro desse contexto, né, foi falar da ecoinovação, do modelo de negócio sustentável, nós temos aqui nas considerações finais, estabelecer aqui um quadro, onde você pode, dentro desse quadro, observar, né, o que eu faço, por exemplo, para manter. Então como manter negócios inovadores e sustentáveis, que nós estamos falando de inovação e sustentabilidade. Então, em tempos de mudanças e transformações tecnológicas, ou seja, na nossa época, no mundo acelerado, muito rápido, eu vou ter que me cercar de alguns pontos que são muito importantes. Primeiro, acompanhar as mudanças. Então, as mudanças, elas são contínuas, né? As tendências de mercado, novas tecnologias e mudanças regulatórias que podem, de certa maneira, impactar o meu negócio. Então, quando eu observo o mercado, eu tenho que ver o que a lei está dizendo sobre essa minha atividade. Por exemplo, se você for atuar numa atividade que o contexto ambiental está ligado, eu vou ter que me antenar sobre a lei ambiental, o que eu posso e o que eu não posso. Outros processos, foco na sustentabilidade. Então, você tem que focar, né? Adotar práticas de produção sustentável, gestão eficiente dos recursos. Por quê? Porque o mercado ele está de olho no teu negócio. O mercado está acompanhando. Então, se você for alguém dinâmico, que acompanha a transformação, consegue fazer com que essas ideias inovadoras, esse contexto sustentável, faça parte do seu negócio, você vai estar atuando de forma muito brilhante e conseguindo resultados. Incentive a inovação contínua. Então, a criatividade, a adaptação, né, às soluções inovadoras
é algo que tem que fazer parte, né, desse seu portfólio, né, desse seu trabalho, da sua prática do dia a dia. Invista em capacitação, capacite a equipe, novas competências e tecnologias. Então, esse empreendedor, esse empresário que vai estar vindo aí com um negócio, com uma ideia, ele vai ter que estar se cercando desses pontos, né? Então, se o negócio é inovador e dentro do ambiente de sustentabilidade, ele vai ter que tomar toda essa precaução para que efetivamente ele consiga um resultado. E aqui, para a gente fechar, busque parcerias estratégicas. Então, as parcerias estratégicas, elas são, assim, algo muito interessante, né, do ponto de vista do negócio. Então, eu tenho que olhar para o meu concorrente e entender que o meu concorrente, por exemplo, ele é alguém que está do meu lado, né? Nós estamos atuando no mercado, claro que algumas estratégias não vão ser reveladas, mas eu tenho que entender o que o meu concorrente está fazendo. O que o mercado está atuando? Qual que é o caminho daquela atividade em que eu estou inserida? Então, hoje, isso faz parte. Então, eu tenho que estar me antevendo a essas mudanças, porque, caso contrário, eu vou ser ultrapassado. E o meu negócio, a minha ideia, mesmo que ela tenha inovação, que ela tenha sustentabilidade, que ela tenha a ideia da eco-inovação, ela não vai conseguir subsistir se eu não juntar todo esse processo, se eu não conseguir unir essas ideias e fazer com que elas sejam factíveis, que elas sejam aplicáveis, que elas sejam alguma coisa que traga resultado, né? Tanto para mim como empreendedor, como que também para a comunidade que está ao meu lado, né? Então, espero que vocês tenham gostado e bons estudos a todos e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.